Hoje nós vamos meditar no texto de 1 Pedro, o capítulo 1, do versículo 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, continuando a nossa exposição na carta de 1 Pedro. Farei a leitura na NVI, peço que os irmãos acompanhem com atenção e profunda reverência a leitura da palavra do Senhor. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas estas que até os anjos anseiam observar. Amém. Oremos, irmãos. Santíssimo Senhor e Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, por meio do nosso mediador Jesus Cristo. E por meio dele nós lhe pedimos, Senhor, que abra os nossos olhos para enxergarmos os benefícios, os privilégios que recebemos em Cristo, por meio da sua redenção consumada na cruz. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, o Espírito do Teu Filho Jesus Cristo, venha imprimir essas verdades na nossa mente e profundamente no nosso coração, para que isso possa nos motivar e possa nos incentivar a perseverarmos no Evangelho de Cristo e em submissão aos seus princípios, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, há dois sentimentos característicos da vida humana, que nós observamos de uma maneira um pouco mais acentuada em algumas fases da nossa vida. É o sentimento de maravilhamento e o sentimento de saudosismo. Esses dois tipos de sentimento estão bem presentes na nossa jornada humana aqui nesse mundo. As crianças, elas têm uma capacidade inata de se maravilharem com o presente. As crianças se maravilham, se encantam, elas têm um fascínio por aquilo que está presente à sua volta, por aquilo que elas estão conhecendo, aquilo que elas estão experimentando. Os pais que têm crianças pequenas sabem muito bem como que elas ficam encantadas com a criação de Deus, como que elas se encantam com os animais, com os pássaros, com os peixes, até mesmo quando você ensina para elas sobre o reino microscópio das bactérias. Elas se encantam, elas se maravilham com tudo isso. Já o saudosismo, ele é muito comum nas pessoas mais velhas. Os adultos e idosos, eles têm uma tendência muito forte para o saudosismo. Lembrar-se com saudade da juventude, do tempo em que eram vigorosos, mais dispostos, eram mais jovens, dos momentos bons que passaram ao longo da vida. E uma saudade não apenas no sentido de se lembrar, mas principalmente um desejo de voltar no tempo, regressar no tempo, experimentar e viver novamente essas coisas. Mas há uma forma peculiar de saudosismo, irmãos, que é o saudosismo histórico. É muito comum nós termos um saudosismo de
acharmos que no passado as coisas eram melhores que as coisas no presente. E eu costumo chamar isso de miopia histórica. É nós olharmos para a história, para o passado, e às vezes fazermos um recorte da história, ou de um momento presente que estamos vivendo, e achar que tudo no passado era melhor. E que o pior momento da história é o momento que nós no Brasil estamos vivendo. Será que é verdade? Será que é assim mesmo? Será que o passado é sempre melhor? Muitas vezes nós pensamos que as pessoas no passado eram melhores, que elas eram mais privilegiadas do que nós, porque viveram num tempo que não tinha tanta corrupção, não tinha tanta maldade, tanta criminalidade. Mas será que isso é verdade? E nós crentes, irmãos, sofremos de uma maneira peculiar desse tipo de saudosismo. Nós tendemos a olhar para o presente de forma pessimista e de uma forma positiva e saudosista para o passado. E frequentemente nós nos pegamos pensando assim: como seria viver no tempo de Moisés, dos profetas? Ah, como Moisés era um grande homem, como Davi era um grande rei. Ah, como seria bom estar na presença e andar com esses homens do passado, tudo aquilo que eles faziam, sabiam, conheciam, experimentavam, como seria bom. E esse texto, irmãos, que o apóstolo Pedro nos deixou, ele visa ser um antídoto justamente contra esse saudosismo inócuo em relação ao passado, e ao mesmo tempo ele visa ser uma injeção de maravilhamento diante da graça presente que nós experimentamos em Cristo. É isso que Pedro quer fazer no final das contas. Pedro não quer meramente, irmãos, descrever aqui nesse texto sobre a eficácia ou exatidão das profecias, como os profetas foram eficazes e exatos nas suas profecias, como que eles predisseram de uma maneira muito precisa sobre a vinda do Messias, a sua obra, a sua pessoa, o que ele traria. Pedro faz isso sim, mas o objetivo de Pedro não é meramente nos dar conhecimento dessas coisas. Pedro, ele quer, na verdade, através disso, provocar uma reação de maravilhamento com tamanho privilégio que nós recebemos de conhecer e experimentar a obra consumada de Cristo aqui nesse mundo. E ele quer que, ao experimentarmos esse maravilhamento, encanto diante da obra de Cristo realizada e que nós agora temos o privilégio de experimentar, ele quer que nós tenhamos uma atitude de perseverança e de obediência no Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós vamos pensar hoje sobre o tema maravilhados diante do privilégio da graça de Cristo. Maravilhados diante do privilégio da graça de Cristo. E eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos, algumas ênfases que Pedro dá, e essas ênfases vão nos ajudar a entender esse propósito de Pedro. Nós vamos ver basicamente aqui 3 ênfases de Pedro nesse texto. Ele vai destacar a unidade cristocêntrica da mensagem da antiga e da nova aliança. Há uma unidade nessa mensagem. E essa unidade está em Cristo. Ela é cristocêntrica. Em segundo lugar, ele destaca os destinatários privilegiados dessa salvação graciosa, realizada por Cristo, que somos nós. Em terceiro, ele destaca a atitude dos profetas e anjos diante da salvação que nós recebemos em Cristo. Então, como eu disse, o propósito de Pedro ao destacar essas coisas é despertar em nós um sentimento de maravilhamento, de encanto, de fascínio diante daquilo que nós recebemos em Cristo, diante daquilo que Cristo fez por nós. E então isso fazer com que nós deixemos de lado esse saudosismo, achando que aqueles homens do passado, eles eram mais privilegiados, que eles eram melhores. E o que nós vemos na Escritura é que é justamente o contrário. Que porque nós conhecemos a Cristo como eles não conheceram no passado, porque vivemos
após a cruz, após a ressurreição, nós temos muito mais privilégios do que eles jamais experimentaram. Então, irmãos, em primeiro lugar, a lição desse texto para nós é que nós devemos nos maravilhar diante da unidade da mensagem da antiga e da nova aliança. Está aí nos versos, especialmente nos versos 10 e 11, quando o apóstolo Pedro descreve como que os apóstolos, eles investigaram, examinaram e procuraram saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que estava neles. E eles então predisseram os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. E o que nós observamos de maneira muito clara aqui é que há um destaque, uma ênfase de Pedro nessa unidade da mensagem da antiga e da nova aliança. Nós observamos aqui que Pedro está mostrando que aqueles profetas ensinaram e falaram antecipadamente daquilo que nós agora no presente ouvimos e recebemos através da mensagem do Evangelho. Veja que Pedro, ele diz que aqueles homens, eles falaram e apontavam por meio do Espírito de Cristo que neles estava. Então era o Espírito de Cristo que, agindo neles no Antigo Testamento, fez com que eles conhecessem de maneira antecipada, não de forma plena, perfeita e nos mínimos detalhes, isso não aconteceu jamais, mas deu a eles o suficiente conhecimento, o necessário conhecimento para ter uma ideia daquilo que Cristo viria fazer, da sua pessoa e da sua obra. Então veja que foi o Espírito de Cristo que pregou através dos profetas sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo, os sofrimentos e as glórias que seguiriam. Ele morreu na cruz, mas ele também ressuscitou e foi exaltado aos céus e experimenta novamente a glória que ele sempre teve por toda a eternidade. E não somente isso, mas aqueles também que estão unidos a Cristo experimentam esse sofrimento e experimentarão da glória também com Cristo. E então no verso 12, ele diz aí que o Espírito Santo continua pregando hoje o Evangelho de Cristo. Então veja, no passado, o Espírito de Cristo falou através dos profetas sobre a sua morte e a sua ressurreição, em outras palavras. E agora, no presente, o Espírito Santo continua pregando por meio dos mensageiros da palavra de Deus, como foi através dos apóstolos, dos discípulos, continua pregando através de nós hoje a mensagem do Evangelho. E o que Pedro quer fazer com isso? Mais do que meramente descrever como que os profetas tiveram o privilégio de olhar para o futuro e saber o futuro, ou parte do futuro, ele está dizendo, olha, essa mensagem é a mesma, que aqueles homens anunciaram, e agora nós experimentamos e ouvimos no presente. E agora não é meramente uma teoria futura, mas é um fato que nós experimentamos, que nós vivemos. E qual é a implicação disso aqui para nós, irmãos? Isso aqui significa, em primeiro lugar, que nós devemos nos sentir parte desse mesmo povo da aliança. Há um só povo de Deus, há um só povo de Cristo. Irmãos, não há dois povos. Não é um povo de Israel lá no passado, como muitos acreditam, infelizmente, e uma igreja agora. E alguns chegam ao ponto de dizer que a igreja é um parêntese, né? Deus queria fazer uma obra em Israel, mas as pessoas não acreditaram, os judeus rejeitaram, então agora ele vai fazer um parêntese na história da igreja. E depois ele retoma novamente o seu plano, o seu propósito para com Israel, e etc, etc. Não. O que Pedro quer que esses irmãos que eram peregrinos e forasteiros no mundo entendam, é que eles são participantes da mesma mensagem essencial que era pregada no Antigo Testamento. Eles são parte de uma mesma aliança, que agora é renovada e planificada em Cristo, mas essencialmente a mesma mensagem, porque é o mesmo povo, é uma mesma salvação, não são formas de salvação diferentes, é a mesma salvação em Cristo. Apenas no passado eles não experimentaram essa obra consumada de Cristo na cruz.
Eles olhavam para Cristo no futuro, olhavam como que por uma sombra, mas hoje nós temos a realidade. Mas a sombra e a realidade, no final das contas, apontam para uma mesma verdade, de Cristo, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Então, nós devemos nos sentir como parte desse mesmo povo da aliança, que sempre foi peregrino nesse mundo. Os leitores de Pedro, nós hoje, devemos entender que assim como Abraão, Isaac e Jacó se sentiam como peregrinos no mundo, nós também somos peregrinos no mundo. E somos parte desse povo de Cristo. Desde o passado até o presente, que perdurará pelo futuro. Nós também precisamos, irmãos, entender que assim como Deus foi soberano e predisse o sofrimento de Cristo no passado, através dos apóstolos, também Ele continua sendo soberano sobre os nossos sofrimentos, sobre os sofrimentos daqueles que são discípulos de Cristo no presente. Então nós devemos olhar para tudo isso e entender que é o mesmo Deus que está fazendo a sua obra através de Cristo. Ele se revelou no passado, continua se revelando no presente, trazendo todas as coisas para convergir em Cristo. E nós somos parte desse povo, esse povo que Deus está conduzindo nessa jornada, como peregrinos. A nossa pátria, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, a nossa pátria não é essa pátria terrestre. Não é o Brasil que é a nossa pátria, irmãos. A nossa pátria é uma pátria celestial. E assim como Cristo foi um peregrino e forasteiro nesse mundo, nós também somos. E nós somos parte dele, parte do seu corpo aqui na terra. Mas em segundo lugar, Pedro também quer que nós entendamos que devemos nos maravilhar diante do privilégio de experimentarmos a graça de Cristo. Em outras palavras, o que Pedro quer também destacar aqui nesse texto é que os destinatários dessa mensagem, desde o Antigo Testamento até o presente, eles são privilegiados. São privilegiados. Ele diz aí no verso 10, 11 e 12, basicamente, em diferentes partes do texto. Por exemplo, ele diz aí no verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês. Destinada a vocês. Vocês são os destinatários daquilo que os profetas falaram lá no passado. É dito aí também, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhes foram anunciadas. E é dito aí também, coisas que foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Ou seja, eles ouviram no passado e agora continuamos ouvindo no presente a mesma mensagem. Então Pedro está destacando assim, quem é os destinatários das profecias? Somos nós. Somos nós. É claro que os profetas, irmãos, eles pregaram para a sua geração também. Mas o que Pedro está mostrando é que eles tinham consciência de que não estavam pregando para a sua própria geração meramente, mas estavam pregando para pessoas que ainda viriam a esse mundo, pessoas que ainda não existiam. E em muitos casos, em vários casos, de pessoas de um futuro distante, quem sabe milênios depois daquilo que eles anunciaram e pregaram lá no passado, no Antigo Testamento. É dito aí que eles falaram então dessa graça destinada a vocês. Estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês. Coisas que agora lhes foram anunciadas. Coisa que agora nós experimentamos. Quem são os destinatários? Somos nós. Eram os leitores de Pedro naquele tempo, e somos nós, e serão irmãos que ainda continuarão nesse mundo depois, quem sabe, nós partirmos aqui dessa terra antes de Cristo voltar. E eles continuarão ouvindo essa mesma mensagem, ouvindo o mesmo evangelho que foi anunciado a nós. Então o que Pedro está destacando aqui, olha, vocês são privilegiados. Porque aqueles homens do passado que muitas vezes nós admiramos, na verdade eles não experimentaram
o que nós podemos experimentar, saber o que nós podemos saber. Porque, irmãos, os profetas, eles não sabiam de tudo. Eles não tinham uma bola de cristal que eles sintonizavam no ano que eles queriam e tinha uma visão detalhada do que aconteceria. Não é verdade isso. Não é a forma como você vai ver nas Escrituras. Eles tinham uma visão, mas uma visão como por um espelho embaçado. Eles não tinham uma visão plena daquilo que Cristo iria fazer, da sua obra consumada na cruz e na sua ressurreição. Eles não tinham essa visão plena, mas eles tinham uma visão suficiente para aquilo que Deus planejou que eles tivessem de conhecimento. E então a Escritura enfatiza isso, que nós somos privilegiados. Jesus disse isso: bem-aventurados são vocês, porque veem e ouvem aquilo que aqueles profetas e reis do passado desejaram, ansiaram experimentar, ansiaram saber, ansiaram ver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: todos estes morreram na fé, e não obtiveram as promessas, mas viram-no de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E ele continua assim, lá em Hebreus 11:39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Aí então ele fecha assim no verso 40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então o escritor aos Hebreus, é claro, aqueles homens, aqueles que nós reputamos erroneamente como heróis do passado, heróis da fé, que eles não obtiveram a plenitude daquilo que Cristo trouxe, mas que nós agora é quem experimentamos esse aperfeiçoamento em Cristo. Lembra que Jesus, pregando aos seus apóstolos, ele disse certa vez, conforme está, por exemplo, em Lucas 7:28, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Quem é o maior de todos os homens de Deus do passado? Davi? Jesus diz não. Isaías? Não. Quem que é o maior? João Batista. Um homem que não fez nenhum milagre relatado no Novo Testamento, não é? Mas nós achamos que é Moisés, não é? É Isaías, Elias, Eliseu. Jesus, não, não é. Por quê? É João. Por que João? Porque João viu a Cristo. João não experimentou toda a obra consumada de Cristo, mas ele viu mais do que todos do passado viram. Conheceu mais do que todos conheceram. E é por isso que Jesus diz, João é maior que eles. Mas ele não diz só isso, ele diz assim, que o menor no reino de Deus é maior do que o maior de todos, que é João. O que ele está dizendo é, porque João experimentou mais do que todos do passado experimentaram, ele é maior do que todos eles. Mas porque vocês hoje no reino de Deus, no reino de Cristo presente, conhecem muito mais até do que João Batista, você, que é o menorzinho aqui, o menorzinho no reino de Cristo, é maior do que o maior de todos, que era João Batista. E é isso que Pedro quer destacar para nós, irmãos. Que nós temos um privilégio de conhecermos e experimentarmos algo que aqueles homens não puderam experimentar, porque não foi o tempo do cumprimento das profecias. E nós podemos experimentar. Então, o ponto de Pedro aqui é que nós somos privilegiados em experimentarmos isso hoje. Aquilo que eles anunciaram no passado, mas que eles mesmos não puderam provar, que ficou só no vislumbre, como diz Hebreus, saudando de longe. Nós vemos, nós experimentamos. Então o ponto principal de Pedro é que os crentes em Jesus Cristo são incrivelmente abençoados por terem vivido no tempo em que as predições dos profetas aconteceram. Porque aqueles homens, porque nós hoje vimos a Cristo, nós conhecemos a Ele, nós experimentamos do seu Espírito agora em plenitude, e aqueles homens do passado não. Mas não só isso, irmãos. Em terceiro lugar, Pedro também mostra que nós devemos nos maravilhar diante da atitude de fascínio dos profetas e dos anjos. Você vai observar aí que o texto inicia falando dos profetas,
E ele termina falando dos anjos. Ele fala da atitude desses profetas em querer conhecer Cristo, a sua mensagem, aquilo que ele faria, a sua pessoa, a sua obra. E ele diz então que os anjos hoje, no presente, ainda continuam com o mesmo fascínio dos profetas. Eles querem ver de perto. Então aqui, a ênfase de Pedro também é nesse interesse e fascínio desses mensageiros humanos, que eram os profetas na terra, e os mensageiros espirituais, porque anjo significa mensageiro. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra para anjo ou mensageiro é a mesma. A mesma. Os profetas eram chamados de anjos, ou seja, porque não existia como em português a distinção de duas palavras. Eram a mesma palavra, mensageiros. Podia ser humanos, poderia ser espirituais, podia ser o próprio Deus também chamado de mensageiro, o anjo de Yahvé. E ele destaca então que ambos tipos de mensageiros, humanos e espirituais, eles têm um fascínio pela mensagem do Evangelho. Os profetas, ele diz aí que eles investigaram, examinaram, procuraram saber sobre o tempo e as circunstâncias. E esses três verbos que ele usa aqui, investigar, examinar, procurar, eles enfatizam a intensidade com que eles desejavam isso. Eles estavam extremamente interessados em conhecer sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa. Mas eles não puderam experimentar. Mas havia esse profundo desejo, esse profundo anseio. E os anjos, é dito aí que eles anseiam ou desejam contemplar ou ver. A ideia literal do texto é que os anjos têm um desejo profundo e se inclinam para ver. Se inclinam para ver a pregação do Evangelho. É isso que o texto aí vai mostrar para nós. É dito que eles estavam curiosos para ver essas coisas que nós hoje, por meio do Espírito Santo, estamos ouvindo por meio dos mensageiros da palavra de Deus. Mas a questão aqui para nós, irmãos, é por que os anjos são tão curiosos com a pregação do Evangelho da Graça? Só uma observação, um parênteses aqui. Aqui não diz que os anjos desejavam pregar e não puderam, tá? Como alguns falam por aí. Provavelmente por causa de que não conseguiram ler a tradução da Almeida, né? Anelam prescrutar e às vezes anelavam pregar. Não é isso que o texto diz. Diz que eles anelam ver, contemplar essa pregação. Aquilo que está acontecendo aqui nesse mundo por meio da pregação do Evangelho de Cristo. E por que esses anjos são tão curiosos com relação a isso, irmãos? Por que eles têm esse interesse, como diz o texto aí, esse desejo, esse anseio forte por ver a pregação do Evangelho? Primeiro, irmãos, eu creio que os anjos, eles são tão curiosos com essa propagação do Evangelho de Cristo, porque Deus não deu a eles a experiência da salvação. Anjos não experimentam o que é ser um ser caído e um ser redimido e salvo. Eles não experimentam isso. Como eu disse ao longo do culto, os anjos que pecaram, os anjos rebeldes, que nós chamamos de demônios, diabos, eles foram sentenciados uma vez por todas à escuridão e às trevas. Ou seja, não houve oportunidade de arrependimento, não houve oportunidade de voltar atrás, não houve oportunidade de salvação, não houve redentor para eles que assumisse a natureza de anjos e os salvasse. Então, ou há anjos reprovados e condenados, ou há anjos que Deus elegeu e preservou desde a eternidade para permanecer na sua glória. Então, esses anjos que Pedro fala aqui, eles não sabem o que é ser um pecador redimido e agraciado e receber uma bênção que não merece. Eles não sabem o que é isso. Então eles estão profundamente interessados em ver aquilo que Deus está fazendo de redenção nesse mundo. Porque eles só podem conhecer através de nós. Através de olhar externamente, porque eles não conhecem na primeira pessoa, em si mesmos, o que é isso. Mas em segundo lugar, irmãos, eu também entendo que os anjos, eles estão
curiosos, também porque Deus se tornou homem para salvar humanos. Deus se fez um de nós. Como nós lemos na carta aos Hebreus, evidentemente ele não socorre a anjos, não é? E é dito também que, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, porque aqueles que são receptores da salvação são humanos, são de carne e sangue, carne e osso, em outras palavras também. Era necessário que o Redentor assumisse a mesma natureza daqueles a quem ele veio salvar. E eu tenho uma certeza, os anjos, eles olham para tudo isso e eles, assim como nós não conseguimos entender o mistério da encarnação, os anjos também ficam maravilhados com o privilégio que nós temos de Deus assumir a natureza humana, de Deus se tornar carne, de Deus se fazer um de nós, mas sem pecado. E então o texto de Hebreus, ele diz que era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. E os anjos querem ver isso. Eles querem ver Deus vindo até nós, se encarnando, se humilhando, e então morrendo e ressuscitando, e voltando para a sua glória celestial. E agora para sempre, por toda a eternidade, continuará a ser um ser humano também. Porque Cristo, depois que ele assume a natureza humana, essa natureza é sua para sempre. Há uma heresia das Testemunhas de Jeová que diz que primeiro Cristo era só um anjo, né? Já começa aí. Depois eles dizem que Cristo ofereceu a sua natureza humana em sacrifício, então ele não pode retomá-la de novo. Ele não pode ressuscitar como ser humano. Ele ressuscitou apenas com um corpo espiritual, angélico, e voltou novamente para a sua morada celestial. É o que os Testemunhos de Jeová ensinam, de heresia. Mas não, o que a Bíblia diz é que o nosso mediador, ele é homem. A ideia é que ele continua a ser um ser humano agora para sempre, depois da encarnação. Antes da encarnação ele não era, mas depois da encarnação ele será para sempre Deus e homem, unidos em uma mesma pessoa, a sua pessoa divina. Então, irmãos, os anjos têm esse interesse em ver essa obra de Cristo. É interessante nós observarmos como que os anjos, eles presenciaram de perto a história da redenção, tanto na antiga como na nova aliança. Mas se nós vermos os anjos, especialmente na nova aliança, nós vamos ver eles extremamente interessados e envolvidos no ministério do Redentor, Jesus Cristo. Os anjos estão ali, de perto, vendo e até envolvidos nesse anúncio. Por exemplo, a gente vai ver os anjos presentes na anunciação. Quando o anjo Gabriel vem pessoalmente anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Estão lá os anjos vendo, contemplando. Estão lá eles vindo anunciar aos pastores. Eles estão no nascimento de Cristo, estão lá presentes. Eles estão presentes na tentação do deserto. Marcos 1:3 diz que depois de ser tentado, os anjos vêm e o servem. Eles estavam lá vendo. Eles estavam lá na agonia de Jesus no Getsêmani. Estavam lá contemplando de perto a obra do Redentor, que não assumia a natureza angélica, mas assumia a natureza humana, e estava lá agoniado, como qualquer outro ser humano estaria num momento assim. Os anjos estavam lá na ressurreição de Cristo, presenciando o momento em que o Deus feito homem, morto naquela sepultura, ressuscita. Eles estavam lá acompanhando o próprio Redentor, quando ele subiu aos céus, retornando para a sua glória celestial. E Jesus disse que no seu retorno ele voltaria também na presença dos seus anjos gloriosos estariam acompanhando ele. Jesus disse também que no seu retorno ele enviaria os seus anjos para recolher de toda a face da terra os seus eleitos, escolhidos, os anjos contemplando tudo aquilo que Deus está fazendo. E Jesus disse que há uma festa nos céus, quando um pecador aqui ouve o Evangelho, se arrepende e confia nesse Redentor,
que não assumiu a natureza de anjos, mas assumiu a natureza humana. E o que Pedro quer com tudo isso, irmãos? Ele quer mostrar para nós que assim como esses profetas, que mesmo não conhecendo perfeitamente a obra de Cristo, estavam desejosos de conhecê-lo, ansiosos, e tinham essa busca constante por saber mais, e que esses anjos no presente, eles têm esse desejo forte de olhar de perto a obra do Redentor, a obra de Cristo aqui nesse mundo. Nós também devemos nos maravilhar, muito mais, porque nós somos os participantes dessa obra. Os profetas não foram, os anjos não são, nós somos. Nós recebemos isso, nós participamos disso. Então, Pedro quer que nós entendamos o quão fantástico é a graça de Cristo, que no passado despertou esse interesse dos anjos, e que dos profetas, e que no presente continua a despertar o interesse dos anjos do Senhor. Por quê? Porque é algo fantástico, irmãos, o que nós experimentamos. Lembra que Pedro, ele veio descrevendo como nós recebemos uma salvação tão gloriosa, tão magnífica, que aqueles irmãos ali do primeiro século, eles se alegravam e exultavam com alegria indescritível e cheia de glória, porque eles entendiam o tamanho da sua salvação, eles entendiam o valor dessa salvação, eles entendiam como que Deus estava preservando e guardando eles de uma maneira fenomenal. Eles se alegravam em meio às provações. E Pedro quer que nós compreendamos isso, e que isso venha então nos motivar, venha servir essa fascinação venha servir de combustível, para nós perseverarmos também, para, tendo posse dessa alegria indescritível e cheia de glória, nós possamos rumar como peregrinos, sempre olhando para Cristo, entendendo que Ele é o maior tesouro das nossas vidas, e que nós devemos então estar dispostos a perder tudo por causa dele. Porque lembra, os profetas ansiaram conhecê-lo, os anjos desejam contemplar a obra dele nesse mundo. E nós? Será que nós não vamos perceber o valor, a beleza daquilo que está à nossa volta, ao nosso dispor? Será que nós vamos continuar como pessoas saudosistas, que só ficam pensando no passado, que aqueles homens eram melhores, que Davi era melhor, que Abraão é melhor? Será que a gente vai continuar assim? Ou nós vamos entender que nós somos maiores do que eles, porque agora estamos em Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, e recebemos uma plenitude do seu Espírito que os profetas não receberam. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente só pensa naquilo que é visível aos olhos. A gente pensa que Moisés era maior do que nós, porque eles faziam milagres, estrondosos, visíveis aos olhos. E a gente tem essa visão errada, míope, das realidades espirituais. E achamos que melhor é aquilo que é visível, melhor aquilo que é palpável às nossas mãos, aos nossos olhos. Mas ele está dizendo, não, nós recebemos uma plenitude que eles não receberam. É o que a Bíblia diz para nós. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós nos aproximamos mais daquela realidade estrondosa ali do Sinai, de fogo, de chamas, de uma nuvem, de uma voz. Mas ele diz assim, que agora invisivelmente nós nos aproximamos de uma Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a assembleia das almas aperfeiçoadas nos céus. E ele está dizendo, isso não é visível, mas é maior do que tudo aquilo, é maior do que tudo. Mas nós ainda achamos que ver milagres, presenciar aquela glória simbólica e visível no Sinai é maior do que tudo que nós recebemos. Mas a Bíblia diz, não, não é maior. Porque aquilo era apenas símbolo, aquilo era apenas sombra. Nós experimentamos a realidade que Cristo trouxe. E isso, irmãos, deve então nos motivar. E você que, por acaso, está aqui hoje ouvindo essa mensagem, e você que não conheceu Jesus,
Ou você só conhece Jesus de nome? Você conhece Jesus porque alguém citou algumas coisas para você, mas você não conhece de fato a sua pessoa, a sua obra. O meu convite diante desse texto para você é que você venha conhecer a pessoa e a obra de Cristo, de uma maneira plena, conforme revelada nas Escrituras. E que você fique maravilhado, assim como os profetas do passado, os anjos no presente continuam maravilhados. E que diante disso você tenha um senso profundo do seu pecado, e do quanto você é indigno, do quanto você é imerecedor, e de quanto você está desesperadamente perdido, e você venha para esse Redentor, venha para Ele, confie nele, siga Ele, entenda que tudo nesse mundo passa, e agora venha fazer parte desses peregrinos e forasteiros, que seguem a Cristo, que confiam nele, porque estão em rumo a um novo céu, uma nova terra, a nova criação. Lá é a nossa pátria final. Lá é a nossa pátria celestial, a pátria perfeita que Cristo preparou para nós. E nós precisamos caminhar nesse mundo entendendo quem nós somos. Então, queridos, Pedro escreveu isso para que nós, que ouvimos o Evangelho, venhamos a nos maravilhar com a graça de Cristo. E então nós venhamos nos apegar a Cristo. Venhamos perseverar nele, na fé, guardados pelo poder de Deus. E Ele quer, através disso, nos motivar a nos mantermos firmes nessa maravilhosa graça. Pedro termina a sua carta dizendo, no versículo 10, capítulo 5, esta é a verdadeira graça, na qual vocês estão firmes. Nós precisamos nos manter nessa graça, sabendo que ela é tão grandiosa, tão maravilhosa, é nos apegarmos a Cristo e não abandonarmos Ele. Não o jogarmos fora por causa das coisas desse mundo, mas entendermos que aqui somos peregrinos e forasteiros e devemos nos apegar totalmente a Ele. E tudo isso, irmãos, tudo isso para Pedro aqui, nesse ponto do texto dele, serve de motivação e combustível para os imperativos morais que ele vai dar em seguida. Que nós devemos agora, sabendo e tendo consciência de tudo isso, e agora nos sujeitarmos totalmente a Cristo, estarmos prontos, com a nossa mente pronta e preparada para servi-lo nesse mundo, desapegando do pecado, abandonando constantemente o pecado por meio da graça dele, e venhamos agora nos sujeitar à sua vontade, por meio da graça dele, que nos capacita a essas coisas. Portanto, queridos, que de fato nós possamos nos maravilhar diante dos privilégios da graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Podemos orar? Vamos nos colocar mais uma vez na presença do Senhor. Santíssimo Senhor e Deus, nós na Tua presença, Senhor, nos colocamos e confessamos, Senhor, que muitas vezes não conseguimos experimentar e vislumbrar as maravilhas da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Reconhecemos e confessamos, Senhor, que muitas vezes a rotina do dia a dia, muitas vezes a frequência com que pensamos sobre esses assuntos nos tornam insensíveis a verdades tão profundas, Senhor. Ó Deus, muitas vezes, assim como alguns profissionais, como médicos, se tornam insensíveis diante de alguma dor, de algum sofrimento, por causa da constante presença dessas coisas em sua profissão, assim também nós, como cristãos, por estarmos tão familiarizados com isso, muitas vezes não percebemos o quão isso é maravilhoso. É como estarmos, Senhor, diante de uma paisagem bela, magnífica, estonteante, mas já estarmos tão acostumados a essa beleza, que não percebemos mais o quão é grandiosa, o quão é magnífica, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha
por meio do próprio Espírito do Teu Filho, despertar o nosso coração, despertar os nossos afetos, para percebermos as maravilhas da redenção que nós recebemos em Cristo. Que possamos de fato, como crianças recém-nascidas, possamos experimentar o maravilhamento, o fascínio diante dessas verdades, Senhor. De Deus que se fez homem, que se fez um de nós, caminhou entre nós, morreu a morte que nós morremos e ressuscitou para que com Ele nós venhamos a ressuscitar, Senhor. Ó Pai, que cada um aqui possa de fato entender a profundidade e a beleza dessas verdades e que possam a cada dia se apegar mais ao Teu Filho Jesus Cristo e segui-lo como um peregrino, como um forasteiro nesse mundo, em direção à pátria celestial, onde o Teu Filho trará em plenitude todas as Tuas promessas, Senhor. Por isso, ó Pai, nos abençoe por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos,